Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Heloíse Dalcin e este é mais um Papo de Prateleira. E hoje o nosso tema é nutrição e fisiologia de plantas. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com o engenheiro agrônomo, professor, doutor e especialista em solução nutritiva de plantas, doutor Pedro Roberto Furlani. Professor, muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Eu é que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeado com isso. Estou à sua disposição para aquilo Que, que deve é. que ótimo, então. Professor, eu já adiantei um pouquinho aqui o seu currículo, mas gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco da sua formação e o seu trabalho nessa área. Ok, bom, eu sou engenheiro, como você disse, engenheiro agrônomo, formado na Exalc, no longínquo 1969. Em 1970, eu ingressei no Instituto Agronômico para trabalhar na seção, então, de Química Analítica. Daí eu fui para os Estados Unidos, passei para Fisiologia Vegetal, fui para os Estados Unidos fazer o mestrado e doutorado, de 77 até 81. Bom, e trabalhando com solução nutritiva, que foi um trabalho que eu fiz com a cultura do sorgo, fazendo um sisteminha de avaliação de plantas de sorgo, de cultivares, para tolerância a alumínio, que é Sim. o problema sério em solos ácidos do nosso país. Bom, aí voltei dos Estados Unidos em 81 e ingressei daí no departamento do setor de fisiologia vegetal, trabalhando também com solução nutritiva. Foi quando, por volta de 1984, 85, surgiu o cultivo hidropônico aqui no Brasil, trazido por Shigeru Ueda, lá da região de Mogi das Cruzes. E ele dava cursos de hidroponia. E muitos fizeram o curso, e eu trabalhava no agronômico. Bom, aí ele parou de dar o curso e o pessoal ficou a pé. Quer dizer, não tinha mais a quem se recorrer. Aí começaram a me procurar. E eu iniciei o cultivo hidropônico para produção de hortaliças. Foi daí que surgiu o meu direcionamento para essa área. Comecei a trabalhar com solução nutritiva, para diferentes culturas, propiciando, dando cursos, dando treinamento na área de cultivo hidropônico, e assim eu fui indo, até me aposentar em 2004, no Instituto Agronômico. Então, daí criamos, para não ficar, não tinha neto para cuidar, né? Então, nós fizemos o quê? Nós criamos uma empresa, eu e mais dois colegas, o Ondino Bataglia e o Camilo Medina. E criamos a empresa Complante Consultoria, e oferecendo treinamento sobre manejo de nutrientes em cultivo protegido. E é um curso que deveria estar na 28ª edição, mas por causa da pandemia nós tivemos que cancelar o curso do ano passado. Sim. Então, ia aberto ainda o curso, porque muita gente fez a inscrição e nós tivemos que cancelar. E continua em atividade pela Complante Consultoria. Depois nós criamos uma outra empresa, Complante Fert, para desenvolver produtos ligados à fertirrigação e cultivo protegido, e hidroponia, porque nós sentimos uma falta no mercado de produto de boa qualidade. E aí surgiu o Comicro, surgiu o Florisol e outros produtos. É isso daí, minha trajetória. Que excelente. Professor, nutrição equilibrada de plantas, micronutrientes. O que são micronutrientes e a importância desse equilíbrio na nutrição das plantas? Bom, nós sabemos que a planta, diferente dos animais, ela sintetiza os compostos orgânicos que ela precisa para o seu desenvolvimento. Para isso, ela precisa de nutrientes, de elementos minerais. Bom, e esses elementos minerais se dividem em macro e micronutrientes. E por que tem essa diferenciação? Porque macros são aqueles elementos minerais
que a planta necessita em maiores quantidades. E micronutrientes, ela precisa em pequenas quantidades. E esses micronutrientes têm um papel fundamental no metabolismo das plantas, porque muitos deles agem como um cofator, um acelerador de reações químicas que transformam produtos. E a planta é uma transformação de produtos. Então, ela pega o CO2 da atmosfera, transforma aquele CO2, aquele carbono atmosférico em material orgânico, vitaminas, proteínas, aminoácidos e etc. Mas, para fazer isso, ela precisa dos micronutrientes. E uma planta, para ter um bom desenvolvimento, esses nutrientes têm que estar equilibrados. Você não pode ter excesso de nenhum, porque tendo excesso, a planta não consegue se multiplicar, não consegue se desenvolver. Por isso que a nutrição equilibrada, ela atende esse princípio. E toda planta tem a sua necessidade nutricional diferente. Nós mesmos temos nossas necessidades nutricionais diferentes. Sim. Cada ser humano, a necessidade de nutrição é diferente. É por isso que quando nós ingerimos, por exemplo, um alimento, muitos, por exemplo, não toleram aquele alimento. Ou aquele alimento vai desencadear desequilíbrios, né? E a gente vê muito isso, problemas de vitaminas, tem pessoas que necessitam de maior dose de vitamina do que outras, dose de nutrientes do que outros. Então, a nutrição já tem que ser equilibrada para que a planta alcance o máximo desenvolvimento e o pleno desenvolvimento. E que em contrapartida, ela vai te oferecer um produto de boa qualidade e em quantidade também. Então, por isso que a nutrição tem que ser equilibrada. Existem métodos hoje de avaliações que coisas não existiam no passado. Sim. Então, nós estamos evoluindo muito. Vocês, por exemplo, pegam um cultivo hidropônico em que vocês têm alface, tem rúcula, tem almeirão, tem agrião, tem couve, tem tomate, a nutrição tem que ser diferente, porque cada planta tem a sua exigência diferenciada. Então, se eu usar a mesma nutrição, com certeza eu vou desequilibrar. Algum produto, algum vegetal vai ficar desequilibrado. Com certeza. Então, pessoal, aí o professor, como ele disse, ele é sócio proprietário da Complante, né? Tem essa linha maravilhosa de nutrição de plantas, trabalhando com micronutrientes. E daí, diante dessa aula que nós tivemos hoje aqui sobre a nutrição de plantas, professor, eu gostaria que o senhor colocasse 2 produtos super importantes da linha Complante, que é o Comicros e o Florisol. Conta para a gente um pouco para quais cultivos são direcionados, as propriedades e os benefícios desses 2 produtos. Bom, o Comicros ele foi desenvolvido para atender uma necessidade do mercado. Por quê? Nós só tínhamos kit de micronutrientes no mercado que eram importados. E vindo de condições de solo totalmente diferentes dos nossos. E para cultivo hidropônico, muitas vezes, o produto que é recomendado para solo não se presta para hidroponia. Então, tem que ser diferenciado. E nós tínhamos um grande problema. É que o produtor, quando ele ia preparar a solução nutritiva, ele tinha que preparar um kit de micronutrientes. Então, ele pegava lá sulfato de cálcio, de magnésio, de cobre, por exemplo, sulfato de zinco para fornecer o zinco, sulfato de manganês para fornecer o manganês, ácido bórico para fornecer o boro, molibdato para fornecer o molibdênio, ferro para fornecer o ferro que a planta precisava. Bom, então, esses micronutrientes, e o ferro era um problema porque a gente só tinha ferro, tinha que ser o ferro quelatizado. Sim. Não podia usar um sulfato de ferro. Então, formava aquele coquetel de micronutrientes e a quantidade que se usava para preparar, por exemplo, para 1.000 litros de solução nutritiva, a quantidade de micronutrientes que vai numa solução é muito pequena. Para dar um exemplo, por exemplo, a gente usa nitrato de cálcio. Quase que 1 quilo para 1.000 litros. Até um pouco menos, mas 1 quilo para 1.000 litros. Ácido bórico, nós vamos usar 2 gramas para 1.000 litros. Sim. Então, você imagine o problema que dá isso para preparar uma solução nutritiva.
o produtor tinha que ter uma balancinha pequena, ou preparar uma solução concentrada. Aí nós desenvolvemos um coquetel de micronutrientes, diferente do que os que tem no mercado. Introduzimos um outro micronutriente que está sendo importante, porque ativa os mecanismos de defesa da planta, que é o níquel, e criamos o Comicros. Sim. E o Comicros, ele tem todos os nutrientes quelatizados. Então, permite com que você faça a mistura de produtos sem causar reação química. E temos duas versões do Comicros. Nós tínhamos três. Uma nós tivemos que tirar, que é o Comicros Premium, que tinha o ferro na forma de DHA. Hoje nós temos o Standard, que contém o ferro quelatizado e mais os micronutrientes, e o Light, que só contém os micronutrientes, não tem quelatizado, não tem o ferro. Por quê? Porque é uma alternativa que nós oferecemos. Quem tem problema de pH ácido pode utilizar o ferro EDTA. Quem tem problema de pH alcalino, utiliza o ferro EDDHA, que é um produto vermelho, né? O pessoal reconhece por isso, pela cor. O EDTA, o ferro EDTA, é verde. Então, essa é a distinção entre os dois. Sim. Bom, e isso causou, quer dizer, fruto da experiência que nós tínhamos, introduzimos no mercado através da criação daí de uma empresa com Plant Fértil. E arrumamos um parceiro que fabrica esse produto para nós, porque nós não temos fábrica. Nós desenvolvemos, ele fabrica e nós temos uma parceria. E criamos também um produto Florisol que era para atender donas de casa, para atender o mercado de flores, de plantas ornamentais. Mas só que encarece muito o produto por causa das embalagens. Hoje a embalagem custa mais caro do que o produto que está dentro dela. Sim. Então, esse é um grande problema que nós temos e que todo mundo tem. E como é um produto líquido, a venda, o transporte, toda a logística de entrega é muito difícil. Sim. Porque correio, por exemplo, a dificuldade é entregar um produto líquido. Sim. O correio, muitas vezes, não quer saber disso. Então, essa é a nossa trajetória do Comicros, e o Comicros hoje é líder de mercado. E nós não temos vendedor, a nossa venda é via internet. Sim. Alguém liga por telefone, ou manda e-mail, zap, para a nossa secretária, para a Fabiana, Sim. e ela atende o mercado. E temos algumas revendas que trabalham com esse produto. É isso que eu ia dizer. O nosso programa, professor, ele é direcionado para as revendas e os canais de distribuição agro, né? E também nós vamos deixar os contatos também da Complant e aí todos os dados para o pessoal que tiver interesse em entrar em contato com o senhor. Com certeza, estamos à disposição, porque as revendas têm um papel fundamental. Nós não podemos atender todo mundo. Sim. A revenda pode. Com Pelo certeza. menos no setor, a revenda ela preenche essa lacuna. Com não certeza. Existe, ninguém vai trabalhar sozinho. Sim. Teria que ser muito difícil. Sim, nós vamos fazer questão de deixar aí todos os dados. E aí, muito trabalho de pesquisa por trás, então, né, professor? Vocês também fazem trabalhos de consultorias e treinamentos, né? Isso, professor, conta para a gente rapidinho um pouquinho sobre isso. Bom, esse treinamento é fruto do que nós aprendemos durante os nossos 35 anos de atividade em pesquisa, né? E o que nós fazemos? Nós sentimos no mercado uma lacuna muito grande. Que o pessoal que se forma nas áreas biológicas, seja biologia, seja agronomia, né, tem deficiência de manejo de nutrientes. Sim. Em cultivo protegido. Então, hoje nós estamos dando um curso, que seria o 28º ano passado, sempre com 40 alunos, porque a nossa lotação é 40, que é a lotação do ônibus. Sim. A gente faz a excursão. Então, Sim. Tem que ter um ônibus para levar, né? Então, é 40 pessoas, 40 Sim. lugares. E nós já fizemos 27 multiplicado por 40, você e mais alguns outros cursos extras que nós demos para algumas empresas, né? Então, você vê quantos alunos nós já testamos. E Sim. a procura é muito grande. Então, o treinamento é fundamental.
Hoje ninguém inicia uma atividade se não tiver treinamento. Eu sinto quantos produtores hoje que atingiram o sucesso, não foi comendo grama. Sim, Eu falo que esse pessoal ralou para conseguir chegar onde estão. Agora, tem muitos que querem entrar por cima e achar que vão se dar bem, né? Ah, né? É só botar a planta lá na água, bota os nutrientes e ela cresce sozinha. super Vai fácil, aparecer. né, professor? Seria fácil, né? Aham. Então, esse é o nosso principal trabalho. E dentro da área de solução nutritiva, nós trabalhamos muito com a parte de, usando software para você estimar a compatibilidade de nutrientes, a compatibilidade de produtos dentro de uma solução nutritiva. Então, isso tem ajudado muito a divulgação de tratamentos ou de cuidados que o produtor deve ter com a solução nutritiva. Porque a solução nutritiva é o coração da hidroponia. Você pode ter o melhor sistema mais caro de instalação, se não tiver uma solução nutritiva equilibrada, desista. Com certeza. E mesmo assim, tem coisas que muitos produtores ignoram, que é a análise da água, Sim, né? Como fazer a correção do pH da água? Hoje nós temos produtos que podem e que não devem ser utilizados. Por exemplo, não tem a autorização do Ministério da Agricultura. sim, Muitos deles têm venda controlada pelo Exército, né? Por exemplo, ácidos. Você tem que usar um ácido fosfórico, ácido nítrico, ácido sulfúrico em alguma situação muito especial, mas tem que ter autorização para você adquirir. Senão sim. você não adquire produtos de boa qualidade. Com certeza. Então, pessoal, olha que todo esse trabalho de treinamento também consultoria, o professor Pedro Roberto Furlani, ele é referência aí nesses treinamentos na área de solução nutritiva, principalmente para cultivos hidropônicos. Professor, eu deixo o nosso canal à disposição sempre que o senhor quiser trazer um tema, quiser trazer alguma novidade, tanto de solução nutritiva, quanto produtos novos da própria Complante. Eu deixo à disposição o nosso canal e muito obrigada por esse bate-papo, essa aula tão importante de hoje. Eu que agradeço a oportunidade que você me deu de falar. Você sabe que a gente fica dentro de casa, não tem o que falar, né? Assim é bom. Agora, é interessante, eu vou passar esse contato também para os demais componentes da nossa equipe, da Complante, que eles, com certeza, eles têm algo interessante a contar para você. Com certeza. Então, pessoal, aí eu agradeço a todo mundo que nos assistiu. Aqui mostrando a nossa revista, Professora Agro Revenda, nós estamos na edição 87 a 88, já aqui agora para o próximo mês, cheia de novidades. Então, convido a todos que ainda não se inscreveram no nosso canal para clicar lá o sininho no YouTube e receber as principais notícias do agronegócio brasileiro. Foi um prazer nosso bate-papo. Essa revista é vendida? Como é que ela é? São assinaturas, professor. Assinatura. Isso, Legal. vou mandar uma aí para o senhor, com certeza. Tá bom, beleza. Então tá bom. Muito obrigada a todos que nos assistem e até o próximo Papo de Prateleira. Obrigada.